Bom demais te ter aqui comigo. Hoje o assunto é transformar o NTN com o SQLite ou SQLite em um Postgre, certo? Começar a utilizar o Postgre. Isso é muito melhor, eu gosto muito de usar, então hoje eu vou te ensinar como pegar a instalação que nós fizemos na aula anterior e transformar ela para PostgreSQL, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é derrubar o nosso NTN, tá? Então a gente não usa ele, beleza? Então o que você vai fazer aqui, ó? Na última aula a gente fez aqui, a parte já colocou ele no subdomínio, tudo certinho. Então agora eu vou colocar um PM2, é del ou delete, agora eu não lembro, é del. PM2 del all, beleza, então agora a gente não tem mais o NTN, tá? Então se você for ver aqui, ó, se você for entrar, ele já tá fora, já saiu, já deu erro, já bugou tudo, é assim mesmo, tá bom? Então fica tranquilo que é assim que funciona, ok? Primeira coisa que nós vamos ter que fazer no nosso server aqui é instalar o PostgreSQL, tá? E como é que nós vamos fazer essa instalação? Então você vai vir nesse site aqui, ó, postgresql.org, vai clicar em downloads, tá? E aqui você vai colocar Linux, né? E a nossa distribuição aqui é Ubuntu. Então, cliquei em Ubuntu, beleza? Ele vai abrir essa telinha aqui, onde ele vai ter aqui uma série de comandos que a gente tem que executar, ok? Então, o primeiro comando que a gente vai executar é esse carinha aqui, ó. Install, curse, CA, certificates e tudo mais, beleza? Então, vamos fazer esse install aqui primeiro. CA, certificates. Beleza. Aqui é rapidinho. Vai instalar aqui. Não faço a menor ideia de algumas dessas linhas aqui. Você também não precisa ficar fazendo ideia, é só copiar e colar e fazer rodar bonitinho, que vai tudo funcionar como deve, beleza? Aqui a gente vai criar um repositório. Toma cuidado agora só para copiar e colar essas linhas para copiar direitinho, tá? Ele vai fazer um novo update nos pacotes para garantir que está tudo certinho dentro da nossa distribuição, tá? Beleza? Fechou? Agora sim, a gente vai instalar aqui o PostgreSQL. Vamos lá. Aqui é bem rapidinho de instalar. Ele é cara, ele é muito poderoso o Postgre, tá? É uma distribuição da Oracle e tal. Então, cara, eu gosto muito de usar o PostgreSQL. Inclusive o queridinho da galera aí que é o Supabase, que muita gente está usando, ele é também uma estrutura de PostgreSQL também, beleza? Então tá baixando aqui, tá instalando, tudo bonitinho. E aí depois disso vai ter alguns comandos que a gente vai executar aqui para rodar bonitinho, beleza? Então aqui está instalado. Então qual é o próximo passo? Então agora a gente vai garantir que ele está funcionando, né, que ele está no ar. Então você vai digitar aqui o comando sudo systemctl status PostgreSQL, só para a gente ver se o comando está funcionando. Então tá ali, está ativo, está bonitinho, está rodando, é o que a gente precisa, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Se você não está nesse usuário root aqui, você vai ter que dar um sudosu aqui, tá? Sudosu. No meu caso, eu já estou no usuário root, não vai precisar, mas se o teu usuário tem um nomezinho na frente aqui, então você vai colocar essa opção sudosu, beleza? Depois você vai digitar su-postgres, que é o que? A gente vai executar agora, a gente está dentro do usuário do Postgres, certo? Que é o que a gente precisa. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é dar um psql. Pronto. Agora eu estou dentro do prompt de comando do PostgreSQL. E o que a gente precisa fazer aqui? Eu geralmente faço dois procedimentos. O primeiro é trocar o password que vem, porque a gente vai precisar desse password depois para poder acessar o nosso banco de dados, e depois criar o nosso banco de dados, onde o NHN vai criar as tabelas e as informações que ele precisa. Então, o primeiro ponto, você coloca aqui, ó, barra, invertida, né? Password Postgres, né? Que é o nome desse... Postgres, aqui, que é o nome desse usuário. Beleza, agora você coloca uma nova senha e, por favor, guarda essa senha, não esquece, tá? A senha está aqui. E agora a gente vai criar o nosso banco de dados. Então é create database N8N. Pronto. É isso, nosso banco de dados está criado. Dá para sair daqui, pode fechar, pode fazer qualquer coisa. Só que o que vai acontecer? Agora o nosso banco de dados não vai funcionar. Por quê? Por que ele não vai funcionar? Porque ele ainda não está habilitado ao acesso remoto, tá? Ele funciona? Eu vou refazer o que eu disse aqui. Ele está funcionando, beleza? Mas se você quiser, por exemplo, administrar ele através de um acesso remoto, por exemplo, como o Table Plus, que é o que eu uso, ele não vai funcionar, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou fazer os acessos para você ver. Ó, aqui eu uso o Table Plus para poder acessar os bancos de dados. Eu vou dar um maisinho, vou colocar PostgreSQL. Aqui eu vou colocar, né, SQL, aula N8N. Aí o host vai ser o meu endereço de IP, né, que nós colocamos lá. Então, eu vou pegar aqui o endereço de IP, vou colocar aqui, beleza? A porta não precisa colocar, porque ele já é padrão. Meu usuário
é o Postgres e a minha senha que eu tinha colocado lá. O database é o que a gente criou, que é o NTN. Mas você vai olhar que quando eu testar, ó, ele não vai funcionar. Ó, connection refused, certo? Por quê? Porque você precisa habilitar o acesso remoto. Isso aqui é opcional, tá? Você pode ou não fazer. Se você não quer acessar via acesso remoto, eu acho importante por quê? Porque você precisa controlar o quanto ele está utilizando de espaço na sua VPS, né? Então daqui a um pouco você está com muito uso lá de espaço, você precisa excluir algumas tabelas antigas, fazer alguma coisa aqui. Então eu gosto muito de utilizar aqui para poder acessar, tá? Então o que você vai fazer? Agora é opcional, mas eu vou te mostrar como que você consegue habilitar esse acesso remoto no PostgreSQL, beleza? Eu vou abrir aqui esse link, que é de um blog que eu utilizo. Esse link aqui é o que eu utilizo para fazer isso, beleza? E aqui ó, tem as opções de como você vai fazer isso. Eu vou deixar esse link também aqui na descrição, beleza? Então aqui ó, Enable Remote Access to Postgres, beleza? Então primeira coisa é modificar a configuração dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui do terminal, daquele terminal que a gente estava, pode fechar, tá? E aí você vai dar um New FTP Window, que é onde você vai acessar agora as pastas necessárias. E aqui ele fala, né? Aqui você pode até colocar um sudo, nano e executar via terminal. Por que eu executo por aqui? Porque as versões do Postgre, inclusive quando você estiver vendo esse vídeo, pode não ser a 12, pode ser a 20, a 18, a 16, eu não sei que versão que vai ser instalada. Então eu gosto de vir por aqui. Então, ó, /etc. Então coloca aqui, ó, /etc. Ok, aí você vai acessar aqui a sua PostgreSQL, que é essa aqui. E aí pode olhar, ó, lá está 12 e aqui está 16, então no sudo nano não ia funcionar. Então 16, my, aí tem essa aqui, ó, postgresql.conf, beleza? Você vai clicar aqui, botão direito, edit, tá? Abriu aqui para mim, para eu editar. E o que ele fala aqui para a gente fazer, ó? Ele fala para a gente ir até essa linha, ó, encontrar essa listen address localhost e descomentar, né? Remover esse caractere aqui da frente. Então vamos lá. Vamos achar essa listen. Bonitinho aqui. Ó, descomentar. Então vem aqui, descomento, beleza? E aí o que a gente faz? A gente troca aquele localhost por um asterisco. Então a gente vem aqui e troca esse localhost por um asterisco, beleza? E aí fala, né, que vai ficar, alternativamente você pode especificar o endereço IP aqui para ficar dentro de um range que você vai utilizar, mas não precisa no nosso caso, né? Então vou salvar, beleza? Agora a gente vai fechar essa telinha aqui e vai nesse outro carinho aqui, ó, etc postgresql 12 mypg_hba.com, que é esse carinha aqui, ó. Botão direito, editar a informação. E aí, ó, já encontrar essa linha aqui de baixo, host, que deve estar parecido com isso, e trocar por isso. Então a gente vai lá na nossa host. Ó, aqui ela está como host, all, e aí tem esse endereço IP aqui, beleza? Você vai colocar esse endereço aqui, ó, 0.0.0.0 e no lugar do 32, 0. Esse MD5 aqui, quando vier MD5, deixa. Se não, deixa o que está aqui mesmo, não tem problema nenhum. Beleza? Fechou. Vamos salvar aqui. As alterações que a gente precisava nos arquivos já foram feitas. Então, vou fechar. E vou agradecer, olha, eu tenho que agradecer na instalação, principalmente, o José Ailton. Tem aqui um canal no YouTube, José Ailton TI, que é onde eu consegui também fazer essa instalação do Postgre de uma maneira que realmente consegui escalar, consegui fazer certinho. Então, vamos dar nome aos bois e agradecer também a quem tem nos ajudado todo dia, né? Que eu espero ajudar também muita gente. Então, vamos voltar para o terminal. E aí, vamos dar um hello nessa porta aqui, né? Então, sudo ufw hello 5432/tcp. Geralmente ela já tem um elo, tá? Mas é bom utilizar. E a gente vai reiniciar o Postgre para ele executar os comandos, né, e subir com os arquivos já alterados. Então é sudo service postgresql restart. Ok, reiniciou o nosso PostgreSQL. Então agora a gente vai ir lá no nosso Table Plus e vai fazer o acesso ao nosso banco de dados. Então aqui onde eu já estava, já tinha feito, vou testar agora. Ó, ele já conseguiu até conectar, mas ele disse que o database N2N não existe. Então vamos executar aquele comando de novo que eu fiz antes, para ver o que aconteceu, certo? O que eu fiz de cagada lá. Então vamos entrar aqui de novo no terminal, vamos colocar, né, o
su-postgres. E aí depois a gente vai executar o PSQL. E aí eu sei que a cagada que eu fiz, qual foi? Na hora de criar o database, eu não coloquei o ponto e vírgula no final. Agora sim ele criou o database, tá? Se eu der um /C agora, /C não, /L eu acho, deixa eu ver. /L, olha lá, o NHN está criado. Então agora eu vou fechar. E aí eu vou dar um teste agora. Pronto, connection is ok. Vou salvar. E agora quando eu entrar na minha conexão aqui do carinha, olha lá, ó, ele vai download, vai coletar as informações do banco de dados e é isso. Beleza, agora fechou, tá as tabelinhas aqui, não tem nada criado ainda porque a gente não colocou isso no NHN ainda, beleza? Vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? Pode fechar aqui o Table Plus, não tem problema nenhum. Isso aqui é só realmente se você quer um acesso remoto. E agora a gente vai abrir o arquivo de configuração do NHN para poder transformar ele, mandar ele para o PostgreSQL. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui pode ser no SFTP mesmo, e aí eu vou te mostrar o caminho agora para a gente poder acessar, beleza? Então vamos lá. Esse arquivo está na pasta /user, tá? Então /user, a gente vai aqui em lib, node, depois a gente vai encontrar a opção node modules. Aqui, beleza? Vai entrar no NHN, e aí o arquivo que a gente vai precisar editar é esse aqui, ó, ecosystem.config.js, beleza? Então a gente vai abrir agora o ecosystem. O que eu recomendo você fazer nesse caso, tá? Eu recomendo você salvar no seu computador e abrir utilizando um VS Code ou alguma coisa assim. Por quê? Porque aqui tem tabulações, são coisas diferentes desse arquivo aqui, que é um JS, que às vezes você pode perder num Notepad, alguma coisa assim, e dar erro. Claro, você pode abrir no Notepad? Pode abrir no Notepad++, inclusive, mas eu prefiro, seria interessante você abrir ele num Visual VS Code, beleza? Então, abrir aqui meu VS Code, vou abrir o arquivo, vou entrar nele aqui, e aqui ele está bonitinho já. Então, pode olhar que quando eu der uma vírgula aqui, vou dar uma vírgula e dar um Enter, ele manteve a tabulação dentro do esperado aqui, senão ele pode dar erro depois. Aqui eu vou deixar aqui na descrição também o que você vai colocar, tá? Vou copiar e vou colar, beleza? Então aqui são as informações. Então aqui, tipo de banco de dados, que é o Postgre, aqui o nome do banco de dados, nós colocamos no N8N, está no localhost, porque o banco de dados ele está aqui no mesmo servidor, você poderia colocar em outro servidor, o PostgreSQL, né? Mas no nosso caso aqui é no mesmo servidor, a porta que ele está, o nome do usuário que nós colocamos, o Postgres, o password que você colocou lá, depois eu vou trocar aqui, né? E aí o esquema sempre é o public aqui, que é o padrão, tá beleza? Deixa eu só trocar meu password aqui na outra tela, para não vazar as informações. Ok, vou salvar, vou fechar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ecosystem e jogar para cá. Dá um overwrite. Pronto, tudo que nós precisávamos fazer de configuração, a gente já fez. Agora a gente vai subir de novo o nosso NHN, porque ele não está funcionando, né? Então a gente vai subir ele. Então como é que a gente vai fazer agora? Vou largar aqui, vou dar um Enter. E pronto. O que a gente fez? A gente deu um start de novo executando aquele ecosystem.config.js que a gente fez. O que vai acontecer agora? Se você der um PM2 log, você vai ver que ele fez os migrations. O que são esses migrations, né? O que quer que seja. Então é aqui, agora na hora que eu abrir, por exemplo, aqui, só para eu te mostrar, isso aqui é para fins educativos, tá? Na hora que eu te mostrar agora o PostgreSQL, você vai ver que o NHN já criou, ó, todas as tabelas necessárias para que ele possa rodar, beleza? Agora sim, o nosso NHN está lindão, bonitão, rodando com o PostgreSQL lindamente. Então agora a gente vai refazer, claro, porque ele criou uma nova instalação. Então ele vai abrir aqui a telinha pela primeira vez. Ok, então vai colocar o e-mail de novo. Vou dar um next. E pronto! Agora você tem o seu NHN instaladinho, bonitinho, funcionando com PostgreSQL. E isso vai te trazer, cara, vai te trazer uma estabilidade, uma segurança incrível para dentro da sua aplicação do NHN, beleza? Espero que você tenha gostado. Por favor, não deixa seu like aqui para chegar para mais pessoas. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tamo junto. Valeu!